O sol queimava sobre o campo encharcado de sangue. Entre gritos, pólvora e fumaça, um soldado brasileiro caía, não por uma bala inimiga, mas pela fome e pela febre. Ao redor dele, outros homens cambaleavam, com os olhos vazios e a pele ardendo. Muitos morreriam antes mesmo de ver o inimigo. E ainda hoje, quase ninguém fala dessa guerra. Uma guerra que matou mais brasileiros que qualquer epidemia já registrada. Uma guerra marcada por traições, ambição desmedida e um custo humano incalculável. Porque o Brasil apagou da memória o seu conflito mais sangrento. Hoje, nós vamos desenterrar essa história. A Guerra do Paraguai não foi apenas um conflito, foi um massacre silencioso que se arrastou por 6 anos, de 1864 a 1870. Nesse período, mais de 50 mil brasileiros perderam a vida, um número maior do que todas as vítimas da febre amarela no país durante o século XIX. E se somarmos paraguaios, argentinos e uruguaios, o total ultrapassa 500.000 de mortos. Imagine cidades inteiras reduzidas a silêncio, campos cobertos por cruzes improvisadas. Antes que o primeiro tiro fosse disparado, a região era um mosaico de nações jovens, cada uma tentando expandir suas fronteiras. Ao norte, o Brasil imperial. Ao sul, a Argentina. E, no centro do mapa, o Paraguai, pequeno, mas com um exército disciplinado e um líder disposto a arriscar tudo. Uma combinação explosiva estava prestes a incendiar o coração da América do Sul. O Paraguai, antes da guerra, era governado por Francisco Solano Lopes, um homem que se via como o herdeiro natural de Napoleão na América do Sul. Seu país, embora pequeno, tinha uma economia estável, um exército treinado, e, diferente de muitos vizinhos, produzia armas e navios próprios. Lopes acreditava que o destino do Paraguai era controlar as rotas fluviais e se tornar a potência central do continente. Mas o equilíbrio político da região estava ruindo. O Uruguai vivia uma guerra civil. A Argentina apoiava um lado, o Brasil, o outro. E, no meio dessa disputa, o Paraguai via a oportunidade perfeita para se impor como árbitro, ou como conquistador. A faísca veio quando tropas paraguaias invadiram a província argentina de Corrientes e capturaram navios brasileiros. Era a primeira vez que um país do interior do continente ousava enfrentar 2 gigantes ao mesmo tempo, e não parou por aí. Poucos meses depois, o Brasil declarava guerra oficialmente. E o que começou como um cálculo ousado de Solano Lopes logo se transformaria em uma luta desesperada pela sobrevivência de toda a nação paraguaia. Mas, o que faria um país relativamente pequeno desafiar 3 nações de uma só vez? A guerra começou com sangue e surpresa. O Paraguai avançou pelo Mato Grosso, destruindo guarnições isoladas e cortando rotas fluviais vitais. No sul, atravessou a fronteira argentina, tentando abrir caminho até o coração do Brasil. Mas o verdadeiro inimigo não estava apenas nas trincheiras. As distâncias eram imensas. Tropas brasileiras marchavam por meses, atravessando pantanos, florestas e rios caudalosos sob um calor sufocante. O fornecimento de comida e munição atrasava. Soldados escreviam cartas implorando para voltar, descrevendo a carne apodrecida, a água barrenta e o silêncio de companheiros que nunca mais acordaram. E então veio a cólera, invisível, implacável. A doença se espalhava mais rápido que as balas. Homens caíam em fila, febris e delirantes, enquanto os vivos enterravam os mortos às pressas para evitar mais contaminação. Naquela guerra, não era apenas o inimigo que matava. A fome, a febre e a exaustão cobravam um preço maior que qualquer batalha travada com pólvora. No dia 24 de maio de 1866, o campo de Tuiuti se tornou o maior cemitério a céu aberto da América do Sul. Mais de 30.000 homens se enfrentaram em um terreno enlameado, sob um sol impiedoso. O ar era denso com o cheiro de pólvora e sangue. O som dos canhões ecoava como trovões, enquanto gritos se misturavam ao relinchar dos cavalos e ao choro dos feridos. Soldados caíam lado a lado, muitas vezes sem saber de onde vinha o disparo fatal. Tuiuti foi um massacre, mas não o último. Meses depois, em Curupaiti, um erro de cálculo mergulhou milhares na morte. Os brasileiros avançaram confiantes, mas encontraram trincheiras fortificadas e canhões bem posicionados. O ataque virou um desastre, corpos empilhados, oficiais atordoados, e um silêncio pesado quando o fogo cessou. A essa altura, a guerra já não era mais sobre estratégia ou necessidade. Tornará-se um jogo de ego. Generais e líderes dispostos a sacrificar milhares apenas para não admitir fraqueza. No tabuleiro do poder,
vidas humanas eram tratadas como simples moedas de troca. Em janeiro de 1869, as tropas brasileiras entraram em Assunção. O coração do Paraguai estava em ruínas, casas queimadas, ruas vazias, famílias inteiras desaparecidas. Mas a guerra ainda não havia terminado. Solano Lopes fugiu para o interior e resistiu até o último momento, cercado por poucos fiéis. Em 1º de março de 1870, às margens do rio Aquidabã, foi morto. Com ele, caiu também o último sopro de resistência paraguaia. O Brasil saiu vitorioso, mas à beira da exaustão. O império estava endividado, milhares de soldados nunca voltaram, e incontáveis mulheres e crianças ficaram sozinhas. Ao todo, mais brasileiros morreram na Guerra do Paraguai do que em todas as grandes epidemias de febre amarela do século XIX. E então fica a pergunta: se vencemos, por que não comemoramos? A Guerra do Paraguai não virou canção, nem epopeia, porque sua lembrança era um fardo. O custo humano e financeiro foi tão alto que celebrar a vitória seria lembrar as feridas. O Brasil voltou da guerra endividado, com um exército marcado pela perda e um povo que não via glória no resultado. Não havia heróis incontestáveis, apenas histórias de sofrimento e decisões questionáveis. Por isso, a guerra foi empurrada para os cantos silenciosos da memória nacional. Mas as cicatrizes que ela deixou continuam gravadas na história e na identidade do Brasil. A história que se esquece volta para cobrar seu preço. A Guerra do Paraguai pode ter sido varrida para as sombras, mas suas lições permanecem, sobre ambição, poder e o custo real de uma vitória. Se você quer conhecer outras páginas esquecidas da nossa história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe seu comentário. O que mais te surpreendeu nessa guerra? Nos vemos no próximo vídeo.